Cara, se você está pensando em desistir do day trade por qualquer motivo que seja, poxa, porque você está perdendo dinheiro, porque o emocional está no limite, porque parece que nada funciona, cara, antes de tomar essa decisão de desistir, eu preciso te pedir uma coisa: teste o plano completo que eu vou te passar neste vídeo. Eu montei uma nova abordagem para você recomeçar do jeito certo no day trade. Eu vou te entregar uma estratégia simples para mini índice, onde você vai fazer no máximo 2 operações por dia. Vou te entregar um gerenciamento de risco coerente com metas e limites claros. Vou te entregar ferramentas para treinar o seu emocional. Além disso, você vai receber o passo a passo de como fazer backtests corretamente. E para finalizar, eu vou te mostrar alternativas caso você tenha pouco capital para fazer day trade. E eu sei bem como é isso, tá, cara? Porque antes de me tornar um trader, eu era um soldador de estruturas. E eu fazia day trade naquela época, cara, com o dinheiro do seguro-desemprego. Então, na hora de operar, cada centavo para mim contava muito. Então, se você não tiver R$1.000 ou R$500 para estar operando no day trade, fica tranquilo, porque ainda nessa aula eu também vou entregar uma solução para você. E depois que você assistir essa aula, testar tudo que eu vou estar falando e mesmo assim decidir que não vale a pena, ok, cara, tudo bem. Pelo menos você tentou uma nova abordagem baseada em evidências antes de desistir do day trade. Mas agora, cara, sem enrolação, vou te mostrar as 7 partes do plano. Vem comigo, cara. Primeira parte do plano: aceitar apenas um stop por dia. Cara, a primeira regra que você precisa estabelecer, independente de qual estratégia você vai operar, é aceitar apenas um stop por dia. Se você chegar no gráfico e levar um único stop, pronto, acabou o dia, você volta no próximo pregão. E cara, essa regra sozinha já pode mudar completamente os seus resultados, e deixa eu te explicar por quê. Eu vou te dar 3 motivos. Primeiro, quando você aceita apenas um stop por dia, você elimina o que nós chamamos de operação de vingança. Cara, sabe quando você leva um stop e já quer entrar de novo na operação imediatamente, né, para tentar recuperar? Isso, cara, é o que nós chamamos de operação de vingança. Você não aceita fechar o dia no negativo e continua operando e acaba entrando em uma bola de neve e perdendo muito mais. Então, quando você aceita apenas um stop, você elimina isso. Segundo, quando você aceita apenas um stop, você opera com foco absoluto. Porque quando você sabe que tem apenas uma chance no dia, você se prepara melhor. Você segue a risco o setup, você não vai forçar a entrada onde não existe um sinal claro da sua estratégia, entendeu? E o terceiro e último motivo para você aceitar apenas um stop é que você consegue proteger o seu capital em dias ruins. Poxa, tem dias em que o mercado simplesmente não está favorável para a nossa estratégia. E tudo bem, isso vai acontecer mesmo, é óbvio, né? Então, se você leva um stop nesses dias em que o mercado não está favorável para a sua estratégia, poxa, você já encerra o seu dia e protege o restante do seu capital. Imagina se você levasse um stop em um dia ruim e continuasse buscando por mais sinais e levasse mais stops, entendeu? Seria muito pior. Então grave isso, cara. Um stop é igual fim do dia de operação, sem exceções, sem negociações consigo mesmo. Levou um stop, fecha o gráfico, volta no próximo pregão. Essa vai ser a base de tudo que vem a seguir no nosso plano. Segunda parte do plano: uma estratégia simples e objetiva. Cara, agora eu vou te entregar uma estratégia simples, com poucos indicadores, poucas informações no gráfico, porque poxa, se você está pensando em desistir, a sua cabeça já está cheia de dúvidas, cheia de frustração, cheia de informação perdida. Então eu não vou te entregar uma estratégia complexa com 10 indicadores, não. É uma estratégia simples, direta e funcional. Vamos ao gráfico. Cara, essa estratégia aqui no meu gráfico, esse setup é chamado de Scalp Shadow. Eu postei essa estratégia aqui no canal no início de 2025 e ela vem performando bem ainda nos dias de hoje. Essa estratégia é operada no tempo gráfico de 2 minutos. Nós utilizamos um canal de Doncha, utilizamos o Pivot Point e a coloração algoritmo PillTrade. Então vamos ao gráfico limpo e vamos configurar juntos. Como eu disse, mini índice, tempo gráfico de 2 minutos, ok? Vem indicadores, mais indicadores. Pesquisa aqui, olha, por Doncha. Insere esse indicador no seu gráfico. Agora você vai pesquisar por pivô. Aqui está o indicador pivô. Insere em seu gráfico também. Clique em OK. Para finalizar, você clica o botão direito do mouse no gráfico, vem inserir
regra de coloração, insere a coloração algoritmo PillTrader, clique em adicionar, clique em OK e pronto, cara. Esses são os indicadores e coloração que nós vamos utilizar. Clica 2 vezes no Pivot Point, muda aqui a cor, olha, para roxo. Vamos colocar todas as linhas do Pivot Point na mesma cor. Então linha 1, linha 2, depois você vem aqui, olha, em aparência pivô, mude também para roxo. Agora vem em níveis, clica aqui, olha, Leandro Stormer, insira aqui, olha, inclua o nível de 55 e retira o nível de 61,8 também. Clique em OK. Pronto, já está configurado o Pivot Point. Agora vamos configurar o último indicador, que é o canal de Doncha. Clica 2 vezes no canal de Doncha, retira a média central, vem em propriedades e muda aqui, olha, para 42 com deslocamento de 1. Clique em OK. A coloração algoritmo PillTrader, cara, é nessa configuração padrão mesmo, não precisa mexer em nada, é só inserir a coloração no gráfico. Nessa estratégia nós temos o alvo de 175 pontos e o stop de 300 pontos. A meta positiva diária é de 2 ganhos seguidos e o limite de perda diária é de 1 stop. Ou seja, cara, e para que você consiga entender por completo esse gerenciamento de risco, cara, eu vou te explicar com calma. Quando você vê que o alvo dessa estratégia é de 175 pontos e o stop é de 300 pontos, você pode pensar, poxa, o Pio é maluco, o Pio está operando com risco-retorno negativo. Mas presta atenção, como eu disse, a meta positiva diária é de 2 ganhos seguidos e o limite de perda diária é de apenas 1 stop. Ou seja, cara, isso significa que quando você bater a sua meta positiva diária, você vai sempre fazer 350 pontos. Porque 175 vezes 2 é igual a 350. E quando, cara, o seu limite de perda diária é de 1 stop, existem 2 possíveis cenários de limite de perda diária. 2 coisas podem acontecer. O cenário 1, cara, é você chegar no gráfico e logo na sua primeira operação você levar um stop. Então, digamos, você chegou no gráfico, a estratégia Scalp Shadow, abriu a primeira operação e já levou o stop logo de cara. Nesse caso, você perderia 300 pontos, você ficaria com 300 pontos negativos. E o cenário 2, cara, é quando você tem um ganho na primeira operação, então você chegou no gráfico, abriu uma operação e acabou tendo ganho. E na segunda operação você acaba levando stop. O resultado, então, desse limite de perda diário é de 125 pontos negativos, entendeu? Então, cara, por mais que o alvo seja menor do que o stop, quando você atinge a meta positiva diária com esse risco-retorno, você sempre vai fazer 350 pontos positivos. E quando você atingir o limite de perda diário, o máximo que pode acontecer é você perder 300 pontos, cara. Ou então perder 125 pontos. É por isso que vale a pena operar com esse risco-retorno quando você tem um gerenciamento de risco coerente. Agora, cara, como que funciona essa estratégia? Vamos pegar como exemplo esse pregão aqui, olha, que inicia-se nesta vela bem aqui. Esse é o pregão do dia 4 de dezembro. E o primeiro passo é: espere que a parte superior do canal de Doncha vá acima de todas as linhas do Pivot Point, ou então que a parte inferior do canal de Doncha vá abaixo de todas as linhas do Pivot Point. Cara, isso daqui é bem simples. O primeiro passo diz que nós devemos esperar que essa parte superior aqui, olha, essa daqui é a parte superior do canal de Doncha, vá acima de todas as linhas do Pivot Point, ou então que essa parte inferior do canal de Doncha, olha, vá abaixo de todas as linhas do Pivot Point. É só esperar que uma dessas duas coisas ocorra. Fica esperando. E olha só, já temos a parte superior do canal de Doncha, olha, acima de todas as linhas do Pivot Point. Já temos então o primeiro passo concluído. E o segundo passo é: já que a parte superior do canal de Doncha foi acima de todas as linhas do Pivot Point, espere que uma vela feche azul tocando essa parte superior do canal. Poxa, cara, já temos isso, né? Olha só essa vela aqui, olha. Esta vela já está na cor azul, né? Ela fechou azul e fechou tocando a parte superior do canal de Doncha. Já temos o segundo passo concluído, então. Terceiro e último passo: já que uma vela fechou azul tocando a parte superior do canal, vamos posicionar numa ordem de compra um tique abaixo da mínima dessa vela azul. Então olha só, cara, eu viria com a minha ordem de compra e posicionaria ela um tique abaixo desta vela, da vela que fechou azul tocando a parte superior do canal de Doncha. Como a vela seguinte não acionou minha ordem de compra e ela também fechou azul tocando a parte superior do canal de Doncha, eu movimento minha ordem de compra, olha, para um tique abaixo da mínima dessa vela e fico esperando que a minha ordem seja acionada. Como a vela seguinte fez a mesma coisa, olha, ela fechou azul tocando a parte superior do canal de Doncha, então eu movimento minha ordem de compra também para um tique abaixo da mínima dessa vela. Novamente a mesma coisa, olha. Eu vou fazendo isso, cara, até que minha ordem seja acionada. Esta vela aqui, ela fechou azul, só que ela não fechou tocando a parte superior do canal de Doncha, tá? Então eu mantenho a minha ordem de compra aqui, não movimento para a mínima dela. Agora esta vela aqui sim, cara, esta vela fechou azul tocando a parte superior do canal de Doncha. E a minha ordem de compra, como ela ainda não foi acionada, eu movimento para lá, olha. Pronto. E agora sim, olha, minha ordem de compra seria acionada neste ponto bem aqui, olha.
ok? E aí, cara, eu ficaria esperando que o preço ou atingisse meu stop ou então viesse a atingir o meu alvo. Fico esperando, e nesse caso, olha, o preço atingiu o meu alvo bem aqui em cima, olha, nesse ponto. Então, nossa ordem de compra seria acionada bem aqui. E aqui em cima o preço pegaria e sair da operação. Esse seria o primeiro ganho do dia, mas como eu expliquei a vocês, cara, a meta positiva diária dessa estratégia é de 2 ganhos seguidos e o limite PD diário dessa estratégia é de um stop. Então, após nós termos um ganho, nós precisamos refazer o passo a passo para irmos atrás do segundo ganho. E o primeiro passo é: espere que a parte superior do canal vá acima de todas as linhas do pivot point, ou então que a parte inferior do canal vá abaixo de todas as linhas do pivot point. Poxa, cara, a parte superior do canal de Doncha, olha, já está acima de todas as linhas do pivot point. Então o primeiro passo está concluído. O segundo passo é, já que a parte superior do canal de Doncha foi acima de todas as linhas do pivot point, espere que uma vela feche azul tocando essa parte superior do canal de Doncha. Então, cara, esta própria vela aqui, olha, já fechou azul tocando a parte superior do canal de Doncha, essa própria vela. Então já temos o segundo passo concluído. O terceiro passo, então, é posicionar a ordem de compra um tique abaixo dessa vela. Então aqui, olha, está a minha ordem de compra e eu movimento ela até, olha, um tique abaixo dessa vela que fechou azul, tocando a parte superior do canal de Doncha. A vela seguinte, olha, já acionaria minha ordem de compra, o preço caminharia um pouco de lado, olha, mas ao voltar a subir, pegaria essa da operação. Então a ordem de compra seria acionada nesse ponto, e aqui em cima o preço pegaria essa da operação, seria o segundo ganho do dia, meta positiva batida, então faríamos 350 pontos nesse pregão. Aqui você viu um cenário de compra, né? Vamos dar uma olhada em um cenário de venda. Vamos utilizar como exemplo o pregão que inicia-se nesta vela bem aqui, olha, a vela do dia 9 de dezembro. E eu percebo, cara, que nós tivemos um sinal de venda, olha só, bem aqui, olha, porque nós tivemos uma vela que fechou vermelha, tocando a parte inferior do canal de Doncha, olha, a parte inferior do canal de Doncha bem aqui, abaixo de todas as linhas do pivot point. Então eu iria movimentando minha ordem de venda nas máximas aqui, olha, dessas velas vermelhas. Então, por exemplo, agora minha ordem de venda estaria aqui, olha, um tique acima da máxima dessa vela vermelha. Eu iria movimentando, olha, a ordem de venda até que minha ordem fosse acionada. Nesse caso, a ordem de venda seria acionada bem aqui. O preço caminharia um pouco e ao voltar a cair, pegaria a saída da operação. Então, a ordem de venda seria acionada nesse ponto e aqui embaixo, olha, o preço pegaria a saída da operação, beleza? Seria o primeiro ganho do dia. E aí a gente refaz o passo a passo. E aí você percebe que mais uma vez, olha, tivemos uma outra vela vermelha que fechou tocando a parte inferior do canal de Doncha. E essa parte inferior do canal de Doncha está abaixo de todas as linhas do pivot point. Então a gente posiciona a ordem de venda um tique acima dessa vela vermelha. Então eu venho com a minha ordem de venda e posiciono ela um tique acima dessa vela vermelha. Fico esperando que a ordem seja acionada. Seria acionada nessa vela aqui, o preço cai já pegando a saída da operação. Então a ordem de venda seria acionada aqui e aqui embaixo, olha, o preço pegaria a saída da operação. Seria o segundo ganho do dia, meta positiva diária alcançada. Vamos fazer alguns backtests aqui em dezembro mesmo, olha só, esse daqui é o dia 1º de dezembro, tá? E aqui no dia 1º de dezembro, eu percebo que tivemos um sinal de venda executado bem aqui, olha, na máxima dessa vela. Isso porque esta vela fechou vermelha tocando a parte inferior do canal de Doncha abaixo de todas as linhas do pivot point. Olha, todas as linhas aqui roxas, certo? A parte inferior do canal de Doncha está abaixo de todas as linhas. Se você quiser modificar a cor para ficar mais claro, você pode mudar aqui, olha, para branco, aumentar a espessura para 2, pronto. Assim fica mais claro. E aí, esta vela, olha, acionaria nossa ordem de venda, aqui embaixo pegaria a saída da operação. Seria o primeiro ganho do dia. Em seguida, teríamos um outro sinal de venda bem aqui, ó, já que esta vela, né, também estava vermelha, abaixo de todas as linhas do pivot point, tocando a parte inferior do canal de Doncha. Então a ordem de venda seria executada aqui e aqui embaixo, olha, o preço pega a saída da operação. Seria o segundo ganho do dia. Meta positiva diária, ou seja, 350 pontos. Aí você vai para o próximo pregão, que no caso aqui é o pregão do dia 2 de dezembro. E aqui no dia 2 de dezembro, o sinal que eu percebo, né, que foi executado, foi bem aqui, olha, o primeiro sinal do dia, na mínima dessa vela. Um sinal de compra, né? Isso porque, olha só, a parte superior do canal de Doncha está acima de todas as linhas roxas aqui, olha, do pivot point. Esta vela fechou tocando a parte superior do canal de Doncha. Então, aqui estaria posicionada a nossa ordem de compra, pressionaria a nossa ordem de compra aqui, pegaria essa da operação aqui em cima, seria o primeiro ganho do dia. O segundo sinal de compra executado foi bem aqui em cima, olha. Então, nós poderíamos posicionar a ordem de compra um tique abaixo da mínima dessa vela. Isso porque é uma vela azul que fechou tocando a parte superior do canal de Doncha e está acima de todas as linhas do pivot point. Só que dessa vez, olha, a estratégia caiu na estatística de erro. Acontece. Seria acionada aqui e seríamos estopados aqui embaixo. Limite de perda diária atingido, perderíamos aqui 125 pontos.
pontos. Acontece, cara. Vamos então ao próximo pregão. Aqui no pregão do dia 3 de dezembro nós tivemos lateralização o dia inteiro, então não teríamos sinais executados. No dia 4 de dezembro eu já mostrei a vocês anteriormente, né? Então tivemos ganho aqui, tivemos meta positiva diária. Então é assim que funciona essa estratégia. É uma estratégia que vem funcionando bem. Você vai ver que ela já bateu meta positiva mensal em novembro, bateu também meta positiva mensal em dezembro. Para você ter uma explicação mais completa dessa estratégia, vai estar aparecendo agora no canto superior da sua tela um vídeo onde eu explico em detalhes como funciona a estratégia Scalp Shadow, um vídeo de janeiro, cara. E essa estratégia vem indo bem até hoje. Então dá uma olhada lá. Pronto, cara, agora você já aprendeu uma estratégia simples e objetiva e que vem funcionando bem, mas agora eu preciso te entregar um aviso importante antes de nós irmos adiante. Nenhuma estratégia dura para sempre. Essa estratégia está funcionando bem agora, né, nesses últimos 10 meses, vamos assim dizer. Mas eventualmente, pode ser daqui a 2 meses ou daqui a 2 anos, 3 anos, enfim, ela vai começar a performar mal. Porque, cara, esse é o ciclo natural de todas as estratégias no mundo, porque o mercado muda, o fluxo muda, a volatilidade muda. Então, quando isso acontecer, você vai precisar atualizar a sua estratégia, entendeu? Mas calma, cara, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso mais para frente nesse plano. Vamos agora à terceira parte do plano, definir metas e limites mensais. Beleza, cara, eu te apresentei uma estratégia objetiva, certo? Você já tem essa estratégia objetiva em mãos agora. Já tem a meta diária, já tem o limite perda diária definido também. A terceira parte do plano é estabelecer metas e limites mensais. E para essa estratégia, cara, eu vou sugerir uma meta positiva mensal de 1000 pontos no mês. Então você vai buscar 1000 pontos no mês e o limite de perda mensal é aceitar perder também no máximo 1000 pontos no mês. Poxa, Pio, mas por que eu não posso operar o mês inteiro? Porque, cara, seguindo a estratégia RISC e respeitando essas metas e limites mensais, pelas estatísticas dos backtests, e você pode fazer esses backtests também, você vai perceber que é muito difícil que você feche um mês no negativo. E isso é fundamental para quem está pensando em desistir. Se você está pensando em desistir do day trade, cara, você precisa urgentemente de vitórias consistentes para você reconstruir a sua confiança no day trade. Você precisa olhar o seu histórico mensal e ver que você está fechando a maior parte dos meses no positivo. Então, cara, as metas e os limites mensais te dão, primeiro, previsibilidade, você sabe exatamente o que você está buscando e até onde você pode ir. Segundo, proteção emocional. Poxa, cara, a partir do momento em que você tem um limite de perda mensal, você não vai devolver tudo que fez nos últimos meses num único mês em que a estratégia foi mal, entendeu? Terceiro, você ganha confiança progressiva. Então, a cada mês que você fecha no positivo, a sua autoconfiança se reconstrói um pouco mais, entendeu? E, cara, poxa, para você que está abalado emocionalmente, pensando em desistir do day trade, você precisa de um plano que te faça fechar a maioria dos meses no positivo, para você acreditar de novo que fazer dinheiro no day trade é possível. Quarta parte do plano, fazer backtest e forward test. Agora, cara, você já conhece a estratégia, porque no caso eu te entreguei a estratégia Shadow. Você já conhece, né, então, as metas diárias e mensais e os limites também. Agora é hora de validar tudo isso através de backtest e forward test. Porque, cara, você precisa de provas concretas de que essa estratégia funciona. Você precisa ganhar confiança antes de arriscar o seu dinheiro. E principalmente, né, cara, você precisa confirmar que não está caindo em mais uma promessa vazia. Você mesmo vai testar a estratégia e vai validar se ela tende a funcionar ou não. Mas agora, cara, como fazer backtest? Então, por exemplo, cara, você coloca aqui, olha, a estratégia Shadow no gráfico. Vamos voltar aqui no início de novembro, né? E aí você vai procurar os sinais da estratégia. Esse daqui, o dia 3 de novembro, é o primeiro pregão que nós tivemos em novembro de 2025. E aqui você percebe que você teria o primeiro sinal executado mesmo de fato, tá? Já que esta vela fechou azul, tocando a parte superior do canal de Doncha, acima de todas as linhas do pivot point. Então você vai posicionar a ordem de compra aqui, olha, um tique abaixo dessa vela, com um alvo de 175 pontos e stop de 300 pontos. Você percebe que a sua ordem de compra seria acionada aqui, nesse ponto. E aqui em cima o preço pegaria e sair da sua operação. Então aqui você já marca que você teria um ganho, você coloca uma seta verde. Em seguida você percebe que o outro sinal que seria acionado, né, após o preço ter atingido o seu primeiro alvo, seria aqui, bem aqui, olha. Novamente, por quê? Poxa, o preço está acima de todas as linhas do pivot point, certo? Esta vela aqui, olha, ela fechou azul, tocando a parte superior do canal de Doncha. Então você posiciona a ordem de compra um tique abaixo dessa vela. E aí você percebe que sua ordem de compra seria acionada aqui, e aqui em cima, olha, o preço pegaria e sair da operação. Aí você coloca outra seta verde.
entendeu? E assim por diante, cara. Você vai fazendo isso em todos os pregões até atingir a meta positiva mensal ou o limite de perda mensal. Então aqui no caso, você atingiu a meta positiva diária de 2 ganhos seguidos. Aí você vai então para o próximo pregão, que é o dia 4 de novembro. E aqui no dia 4 de novembro, olha, você percebe que o primeiro sinal executado seguindo à risca a estratégia é bem aqui, olha, na mínima dessa vela, tá? Dessa vela azul aqui. Isso porque, olha, o preço está acima de todas as linhas roxas aqui do pivô point, olha, as 3 linhas roxas do pivô point. Esta vela fechou azul, tocando a parte superior do canal de Donch, então você posiciona a ordem de compra um tique abaixo da mínima dessa vela. E aí, cara, olha só, a sua ordem de compra seria acionada nesse ponto, e aqui em cima o preço pega a saída da operação, seria o primeiro ganho do dia bem aqui, olha, o preço atinge o seu alvo aqui. E aí, o segundo sinal que o preço acionou depois de atingir aqui o seu alvo foi bem aqui, olha, novamente pelo mesmo motivo. Esta vela fechou azul, tocando a parte superior do canal de Donch, e o preço está acima de todas essas 3 linhas aqui, olha, do pivô point. Então, essa ordem de compra seria posicionada um tique abaixo dessa vela azul. A vela seguinte já acionaria essa ordem de compra e aqui em cima pegaria essa da operação. Seria então o segundo ganho do dia, segundo ganho seguido, meta positiva diária alcançada, entendeu? Então aqui você já teria 700 pontos no mês. Aqui você fez 350 pontos e aqui mais 350 pontos. E aí você iria para o próximo pregão, que é o pregão do dia 5 de novembro. E aqui no dia 5 de novembro, seguindo a risca a estratégia, você vai perceber o quê? Que o primeiro sinal executado foi na mínima dessa vela aqui, olha. Ah, Pio, mas por quê? Porque, cara, olha só, novamente, fechou azul a vela, tocando a parte superior do canal de Donch. O preço está acima de todas as linhas do pivô point. Então você posicionaria sua ordem de compra um tique abaixo da mínima dessa vela. A sua ordem de compra, então, seria acionada aqui e o preço pega a saída da operação aqui em cima, olha. Seria, então, o primeiro ganho do dia. O preço atingiria o seu alvo bem aqui, olha. Então você coloca uma seta verde. Depois disso, outro sinal que foi executado, que eu percebo aqui, olha, seria somente mais aqui à frente, olha, bem aqui. E isso porque o preço, olha, estava acima de todas as linhas do pivô point. Olha só onde estavam as linhas do pivô point, aqui embaixo. Então o preço estava acima de todas as linhas do pivô point. Esta vela fechou azul, tocando a parte superior do canal de Donch. Então a ordem de compra seria acionada aqui e o preço pegaria essa operação aqui em cima. Você vai e coloca uma outra seta verde. E aí, cara, você já teria atingido a meta positiva mensal de 1000 pontos. Até mesmo ultrapassado, né? Porque aqui no primeiro pregão de novembro você teria feito 350 pontos. No dia 4 de novembro, mais 350 pontos. E no dia 5 de novembro, mais 350 pontos. Você já teria feito até 1050 pontos no mês. E aí você pararia de operar nesse mês e voltaria a operar somente no próximo mês. No caso, no mês atual em que eu estou gravando o vídeo, que seria o mês de dezembro, que eu já mostrei para vocês aqui alguns backtests. Então, cara, é dessa forma que você deve fazer nos backtests. A cada ganho você coloca uma seta verde, a cada stop você coloca uma seta vermelha e você vai fazendo os backtests até atingir a meta positiva mensal. Depois que atingiu a meta positiva mensal, você vai para outro mês. Nesse caso aqui, olha, você voltaria em outubro, lá no início de outubro, olha, dia 1º de outubro, e começaria a fazer os backtests a partir daqui. Dia 1º de outubro, depois você vai para dia 2 de outubro e assim por diante. Então, cara, dessa forma que você faz backtest, e o objetivo é ver com os seus próprios olhos como a estratégia teria performado nos meses anteriores. Quantos meses fecharam no positivo? Qual foi o pior mês? Qual foi o melhor mês? Essa meta positiva mensal de 1000 pontos é realista? Então você vai ter todas essas respostas ao fazer os backtests. E isso vai te dar confiança para operar a estratégia. Mas isso não é suficiente. Cara, depois dos backtests, vem o forward test. No forward test, você coloca a estratégia para rodar no mercado ao vivo, certo? Com o gráfico rolando ali, mas sem arriscar muito. Pio, mas o que é exatamente forward test? Cara, o forward test valida se aquilo que funcionou nos backtests com o gráfico parado também funciona na prática, só que agora no gráfico rolando. E no gráfico rolando você vai ver se você tem capacidade de seguir as regras da estratégia, se você consegue seguir o passo a passo da estratégia. Então você vai ver o seu controle emocional ao vivo. Quando você está operando também uma estratégia com gráfico rolando, né, você vai ver se as ordens vão ser puladas, entendeu? Você vai ver se vai ter slippage. E para você fazer o forward test, cara, você tem duas opções. A opção 1 é você fazer o forward test na conta demo. Então você opera a estratégia com o gráfico rolando, mas com um dinheiro fictício, só para você validar a execução da estratégia. A opção 2 é você operar em conta real, com um mini contrato. Você vai arriscar pouco, mas você já vai sentir ali o peso emocional de cada operação, entendeu? Então, por exemplo, cara, digamos que você já fez o backtest aqui, olha, de agosto, de setembro, outubro, novembro, dezembro, e agora você quer ver essa estratégia com o gráfico rolando. Então, resumindo, cara, o backtest dá confiança observando o passado, aquilo que funcionou no passado. Agora, o forward test dá confiança no presente. E juntando os backtests e o forward test, eles comprovam se a estratégia é sólida ou não, se você pode confiar nela ou não com o seu dinheiro real. Quinta parte do plano.
Operar. Ok, cara, não adianta fazer tudo isso que eu falei, fazer backtest, forward test, ter metas e limites, tanto diários e mensais, e não colocar em prática. Você precisa ir para o gráfico operar. Mas você precisa também, é claro, tomar uma decisão importante. Você tem duas opções na hora de operar. Você pode operar com capital próprio, em conta real, né? Então você abre uma conta em uma corretora e opera com seu próprio dinheiro, começando ali com um mini contrato e aos poucos você vai evoluindo os mini contratos. E opção 2, mesas proprietárias. Poxa, se você tem pouco capital ou você quer começar, né, sem arriscar muito do seu dinheiro, as mesas proprietárias são uma excelente alternativa. Eu mesmo, cara, já operei muito no início através de mesas proprietárias. E como elas funcionam? Você paga para fazer uma prova. Então você pode pagar ali em torno de 200 a 300 reais para fazer uma prova. Caso você passe nessa prova, você recebe, por exemplo, em torno de 5 mini contratos para você poder operar. Você arrisca o dinheiro da mesa proprietária, mas o lucro que você obtiver é dividido entre você e a mesa proprietária. Normalmente ali 85% do lucro vai para você. Então a vantagem, cara, é que você não arrisca o seu próprio capital. E existem várias mesas proprietárias no mercado. Algumas dessas mesas proprietárias não precisam nem de você fazer a prova. Você paga para começar a operar através da mesa proprietária e aí você já pode começar a operar imediatamente. Então, cara, você tem essas duas opções. Ou você começa a operar com o seu capital próprio, em conta real, ou você começa a operar através de mesas proprietárias. Fica a seu critério. E essa, cara, é a parte mais difícil. É a parte da ação real. Aqui você vai colocar em prática tudo o que você aprendeu e vai enfrentar todos os seus medos de frente. Então, cara, é importante que você esteja no campo de batalha. Não adianta você só ficar estudando, só ficar fazendo backtests. Não, cara, você precisa operar. Vai ser difícil no começo, cara. Mas com o tempo, cara, operando todos os dias, vai ficar mais natural. Confia nesse processo, tá beleza, cara? E olha só, cara, um bônus gratuito para você. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um treinamento completo de controle emocional objetivo, que eu criei especialmente para você. Não tem nada de meditação nem nada do tipo, cara. São coisas objetivas que eu apliquei que me ajudaram a controlar o meu emocional na hora de fazer day trade. É gratuito e vai te ajudar muito nessa fase de operação em conta real. Sexta parte do plano: acompanhamento e atualizações. Cara, lembra que eu te avisei que nenhuma estratégia dura para sempre? Pois é, você precisa ter um sistema para identificar quando é a hora de atualizar a sua estratégia. Porque operar uma estratégia morta, cara, uma estratégia que não está mais funcionando, vai te levar direto de volta à frustração. E você não quer isso, obviamente, certo? Então você precisa de um critério objetivo para saber quando pausar a sua estratégia e quando atualizar. Esse na sua tela agora, cara, é o critério que nós utilizamos no método Pulsar 3.0. Então, se alguma das nossas estratégias ou se algum dos nossos robôs fechar 2 dos últimos 3 meses abaixo da meta esperada, ou fechar 2 meses consecutivos no negativo, nós então pausamos a estratégia e partimos para a atualização. E se a estratégia voltar a performar bem, eu então aviso para os alunos: olha, a estratégia foi atualizada e você pode voltar a operar com essa estratégia. Dessa forma, cara, você sempre vai estar operando estratégias que estão performando bem estatisticamente falando, entendeu? Você não fica mais casado com uma estratégia só porque ela funcionou no passado. Você evolui junto com o mercado. E a sétima e última parte do plano é diversificar. Cara, essa daqui é a cereja do bolo. É o que vai te dar sustentabilidade real no longo prazo. Porque, cara, o problema de você operar uma única estratégia todos os dias é que mesmo a melhor estratégia do mundo vai ter meses ruins. Isso é estatística, cara. Toda estratégia em algum momento vai ter um ciclo ruim. Os ciclos de perda no day trade, cara, fazem parte do jogo. Então, se você opera apenas uma estratégia, quando ela começa a performar mal, como você opera apenas com ela, é claro que você também vai ficar no prejuízo. O seu mês inteiro vai depender daquele único setup, daquela única estratégia. Então a solução, cara, é você ter uma carteira de estratégias. A ideia é bem simples e poderosa, cara. Você opera múltiplas estratégias ao mesmo tempo. Vamos pensar, cara, como se fosse investimentos em ações. Certo, cara? Nas ações, a gente não pega todo o nosso dinheiro e coloca apenas em um setor. Por exemplo, apenas na Companhia Siderúrgica Nacional, que é o setor de siderurgia. Não, você pega o seu capital diversifica. Você coloca um pouco no setor financeiro, um pouco no setor elétrico, um pouco no setor farmacêutico, um pouco no setor de varejo, ou seja, você vai diversificando o seu capital.
Porque se um setor estiver mal, por exemplo, o setor de siderurgia estiver mal, tudo bem, você vai perder dinheiro ali. Mas será que todos os outros setores que você investiu também vai te dar prejuízo? O setor financeiro, o setor de energia elétrica, o setor farmacêutico, tudo isso vai te dar prejuízo ao mesmo tempo? Quais são as chances de isso acontecer? É por conta disso que nas ações nós diversificamos o nosso capital em setores diferentes. E eu pensei, poxa, cara, por que no day trade a gente não faz isso também? Basta eu diversificar o meu capital em estratégias diferentes. Então, quando uma estratégia está em um ciclo de perda, as outras estratégias podem estar performando bem e compensando o prejuízo. A chance de todas as estratégias irem mal ao mesmo tempo é muito menor. Entendeu? A minha carteira de estratégias, por exemplo, cara, hoje em dia é composta pelas estratégias Pulsar 100, 200, 300, 400 e também pelos robôs Pulsar 1, 2 e 3. Essas estratégias e robôs trabalham juntas, cara. Enquanto uma estratégia pode estar indo mal, as outras estratégias e os outros robôs podem estar indo bem. Então, cara, quando você opera mais de uma estratégia ao mesmo tempo, o resultado mensal fica muito mais estável, porque você não depende mais de uma única estratégia. Não, você tem uma carteira de estratégias que você opera ao mesmo tempo. Poxa, Pio, entendi, mas onde que eu posso encontrar essas estratégias e esses robôs que você utiliza na sua carteira? Cara, é no método Pulsar 3.0. Lá você tem acesso à minha carteira completa. As estratégias Pulsar 100, 200, 300 já estão disponíveis. E os robôs também, Pulsar 1 e o Pulsar 2 já estão disponíveis também lá. Agora, a estratégia Pulsar 400 e o robô Pulsar 3, eles serão adicionados em breve. Então, todos os alunos do método Pulsar 3.0 vão receber essas atualizações, né? A estratégia Pulsar 400 e o robô Pulsar 3 também. E o mais importante, cara, é que todas essas estratégias são acompanhadas e são atualizadas constantemente. Se alguma estratégia ou algum robô começar a performar mal, nós vamos avisar no grupo que nós temos no Telegram e fazemos uma atualização para você. Então, cara, olha só, você não precisa criar tudo do zero. Você não precisa acompanhar as estratégias sozinho. Você pode entrar para o método Pulsar, que você recebe então todas essas estratégias e robôs que eu utilizo na minha carteira. O link está na descrição desse vídeo, tá beleza? Bem, cara, eu acabei de te entregar um plano completo e objetivo aplicável para que você possa recomeçar no day trade do jeito certo. São 7 partes que trabalham juntas. Primeiro, aceitar apenas um stop por dia. Segundo, estratégia simples e objetiva que eu apresentei para você. Terceiro, metas e limites mensais claros. Quarto, backtest e forward test para você validar a estratégia. Quinto, operação real, seja então com capital próprio, né, ou então com uma mesa proprietária. Sexto, acompanhamento com critério de atualizações. E sétimo, diversificação com carteira de estratégias. E agora, cara, você tem duas escolhas. Primeira escolha, testar esse plano completo e dar uma chance real para essa nova abordagem baseada em evidências, aplicar cada parte e validar os resultados, reconstruir a sua confiança. E a segunda escolha, cara, que você pode fazer é desistir sem testar. Mas é claro, se mesmo depois de você testar tudo isso, você decidir que o day trade não é para você, ok, cara, tá tudo certo. Mas pelo menos você tentou com método, você tentou com lógica, você tentou com um plano sólido e não no emocional. E lembra, cara, na descrição desse vídeo tem um link para o treinamento gratuito Controle Emocional Objetivo. Aproveita, vai te ajudar bastante. E se você quiser ter acesso à minha carteira completa de estratégias e robôs já prontos, acompanhados e atualizados, o link do método Pulsar 3.0 também está na descrição. Quando você clicar no link, se as vagas estiverem fechadas, tranquilo, você pode entrar na lista de espera e na próxima turma você participa do método Pulsar 3.0 completo. E cara, para finalizar esse vídeo eu queria dizer o seguinte: eu sei que você pode estar passando por um momento difícil no day trade, mas eu acredito que você pode virar esse jogo. Por isso que eu montei esse plano completo para você. E lembra, antes de desistir, teste o plano, dê essa chance para você mesmo. E se essa mensagem te ajudou de alguma forma, poxa, cara, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.